E aí, pessoal, hoje a gente vai falar de uma ferramenta que, olha, é essencial para quem trabalha com arquiteturas modernas, o Yager. Num mundo cheio de microserviços, sabe, onde tudo é distribuído, entender o que está acontecendo de ponta a ponta numa requisição, nossa, pode ser um baita desafio. E é aí que o Yager entra para salvar o dia. Bora ver como ele faz isso. Pois é, essa pergunta aqui é daquelas que tira o sono de muito time de desenvolvimento, né? Com um monte de serviços conversando entre si, é muito fácil a aplicação virar essa tal de caixa preta. A gente sabe que os dados entram de um lado, alguma mágica acontece ali no meio e um resultado sai do outro. Mas e o que acontece nesse meio do caminho? Fica aquele mistério. E é exatamente nesse meio do caminho que o problema mora. Pensa só, uma única requisição pode passar por dezenas de serviços, APIs, bancos de dados. Se a performance cai, ou pior, se um erro acontece, achar a causa raiz vira aquela missão de procurar uma agulha num palheiro. É um pesadelo para qualquer time de engenharia, sério mesmo. Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. É para resolver exatamente esse tipo de problema que o Jaeger foi criado. Ele funciona tipo como uma lanterna mesmo, sabe? Iluminando o caminho completo que uma requisição faz dentro do sistema. Então vamos entender direitinho como ele desmistifica essa ideia de tracing distribuído. Ok, mas afinal, o que é esse tal de tracing distribuído? De forma bem simples, é a técnica de seguir o rastro de uma operação, do começo ao fim, por todos os lugares que ela passa. Cada etapa dessa jornada é registrada, com informações de tempo, de contexto. No final, o que a gente tem é um mapa super detalhado de todo o processo. Beleza. E na prática, isso funciona com dois bloquinhos de construção principais. A jornada inteira da requisição a gente chama de trace, e cada passo individual dentro dessa jornada, tipo uma chamada para uma API, uma consulta no banco de dados, a gente chama de span. Para ficar fácil, pensa que o trace é a viagem inteira de carro e os spans são cada parada que você faz no caminho. Certo. A gente já entendeu que o conceito é super poderoso. Mas por que escolher o Jaeger especificamente? Bom, as vantagens dele se apoiam em três pilares bem fortes: eficiência, simplicidade e um custo, olha, bem baixo. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro de tudo, eficiência. O Jaeger não é brincadeira. Ele foi construído para aguentar o tranco de ambientes de altíssima escala. E ele não só coleta os dados, ele permite identificar com uma precisão cirúrgica onde o tempo está sendo gasto. Sabe aquelas perguntas? Quais chamadas são desnecessárias? Qual serviço está deixando tudo lento? A resposta fica ali, clara, na sua frente. Depois temos a simplicidade, porque, não adianta ser super potente se for impossível de usar. E o Jaeger manda muito bem nisso. Mesmo lidando com sistemas mega complexos, a ferramenta é super amigável. A interface web é limpinha, direta ao ponto, e a integração é muito facilitada por padrões abertos, como o OpenTelemetry, que basicamente padroniza como a gente coleta esses dados. Isso torna o trabalho de instrumentar as aplicações bem mais tranquilo. E agora, um ponto que, vamos combinar, faz toda a diferença: o custo. O Jaeger é um projeto open source. E o que isso quer dizer? Sem taxas de licenciamento, zero. O único custo é o da infraestrutura para rodar ele, e isso pode ser ajustado conforme a necessidade. Se a gente for comparar com as soluções proprietárias que existem por aí, nossa, a economia é gigantesca. E ser open source tem outras vantagens que vão muito além do dinheiro, viu? Primeiro, não há o famoso vendor locking, ou seja, você não fica refém de um único fornecedor. Além disso, o código está lá, aberto para quem quiser auditar. Dá para adaptar a ferramenta para o ambiente específico da empresa e ela está sempre evoluindo graças a uma comunidade global gigantesca. É sobre ter controle total e transparência. Tá bom, a teoria é linda, né? Mas e no dia a dia? Na prática, como que o Jaeger realmente impacta o trabalho de um time de desenvolvimento? É isso que a gente vai ver agora, falando de resultados bem concretos. O que acontece é que a equipe ganha uma inteligência absurda sobre o sistema. Com o Jaeger, dá para identificar gargalos com uma precisão de sniper. Sabe aquela consulta N+1 no banco de dados que ninguém via? Agora você vê. Isso faz com que o tempo para diagnosticar falhas caia drasticamente. A comunicação entre os serviços deixa de ser um mistério, e as decisões de otimização passam a ser baseadas em dados de verdade, não em achismo. E no final das contas, o que isso significa? Um sistema muito mais estável e confiável. Bom, chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, acho que fica bem claro, né? Adotar o Jaeger não é só uma escolha técnica, é uma decisão estratégica muito inteligente para qualquer organização que lida com sistemas distribuídos. Então, se a gente fosse resumir tudo numa frase, seria essa: o Jaeger entrega exatamente o que ele promete. É uma solução eficiente para entender sistemas complexos,
com uma simplicidade de uso que impressiona e um modelo de custo que o torna super acessível, não importa o tamanho da empresa. Então, para qualquer time que está procurando uma forma mais poderosa e ao mesmo tempo econômica de fazer tracing, o Yager é um ponto de partida fantástico. É uma daquelas ferramentas que realmente elevam o nível de observabilidade da aplicação. Ele basicamente torna o invisível visível. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Com toda a visibilidade que o Yager dá, a pergunta deixa de ser será que a gente vai encontrar um problema? E passa a ser qual é o próximo gargalo que a gente vai descobrir e otimizar. O potencial para melhoria contínua é simplesmente imenso.